É bem provável que você tenha visto recentemente nas redes sociais, especialmente no Twitter, que foi onde eu vi um vídeo de um trecho de uma entrevista concedida pela Rachel Zegler, né, que é a atriz que vai fazer ali o papel de Branca de Neve, a atriz morena hispânica que vai fazer o papel da germânica Branca de Neve, né? Vai vendo onde essa história vai dar. Então, na entrevista ali, num evento que eu não sei exatamente qual que é, está a Rachel Zegler junto da Gal Gadot, que será a Rainha Má na história aí nesse filme, nesse live action que vai ser feito pela Disney, do clássico lá dos anos 30 da história da Branca de Neve, que foi um dos grandes filmes aí da história da Disney, não é? Uma das grandes animações da história do cinema como um todo. E aí é claro que eu tenho que falar daquela história, né, da Rainha Má que tem inveja da beleza da Branca de Neve ser mais bonita do que a atriz que vai fazer a Branca de Neve a própria, né? Enfim, conforme eu falei anteriormente aí em outro vídeo em que eu tratei desse filme especificamente, de notícias relacionadas a esse filme, a Gal Gadot vai passar por horas aí de maquiagem e tudo mais para se caracterizar para a personagem, então pode ficar tranquilo em relação à aparência dela, em relação à questão da beleza. Naquele outro vídeo que eu fiz, inclusive, talvez eu deixe aqui fixado no comentário, ou então na descrição do vídeo, ou na aba de comunidades, não sei, mas você pode procurar também aqui recentemente no meu canal, eu tratei da questão dos anões, né, que é um filme de 7 anões, Branca de Neve com os 7 anões, que não vai ter os anões mais, eles foram substituídos aí por criaturas mágicas. Alguém comentou lá no vídeo que a Disney havia desmentido aquela foto que eu utilizei no vídeo lá, que viralizou e tudo mais, só que na verdade a Disney depois desmentiu aquela foto, falou que realmente faz parte do set de gravações, embora não seja uma imagem oficial. O ponto apenas é que os atores que estavam ali eram apenas dublês de corpo, provavelmente estavam captando os takes ali, os locais onde eles iriam fazer as tomadas da gravação e tudo mais, por conta lá da greve dos atores em Hollywood que estava atrasando as gravações. Então estavam adiantando esse ponto aí apenas, não eram os atores de fato, mas sim, aquilo ali são imagens dos bastidores da gravação do filme, sim, ainda que não com os atores oficiais. Então é claro que essa história já estava dando polêmica por conta disso, por conta desse problema de casting, dessa questão de casting pelo menos, não vou tratar como um problema desde já. E agora surge mais uma polêmica relacionada a esse filme, que foi essa entrevista que eu particularmente classifico como desastrosa, concedida aí pela Rachel Zegler e pela Gal Gadot, principalmente a Rachel que falou, porque a pergunta lá do repórter, do entrevistador, enfim, foi direcionada para ela, né? E basicamente é uma entrevista que transforma a Branca de Neve em uma feminista, em uma lacradora, em uma personagem dos tempos pós-modernos, né? Inclusive é usada essa expressão na entrevista. Quando se pergunta a respeito do caráter da Branca de Neve, já haviam sido dadas algumas declarações e tudo mais. A Rachel Zegler diz que é uma Branca de Neve moderna, porque, afinal de contas, não estamos mais em 1937, que é o ano do lançamento do clássico da Disney, ou seja, os tempos são outros. Quase 100 anos de fato se passaram de lá para cá, então supostamente o papel da mulher na sociedade é outro, a personagem precisa ser ressignificada. E aí a Gal Gadot ajuda nessa história aí, dizendo que ela não vai ser salva pelo príncipe encantado nesse filme aí, né? Então já é uma coisa assim que nos deixa com uma pulga atrás da orelha em relação à história original, que basicamente é isso, né? Um dos grandes arquétipos, inclusive, da princesa que é salva pelo príncipe encantado, né? Mas aí a própria Rachel continua falando a esse respeito, dizendo que ela não quer um amor para a vida toda, não é isso que a Branca de Neve quer. Como se isso fosse algo ruim, né? Você ter um amor para você carregar consigo até a sua morte. Como isso pode ser algo ruim? Não sei, não consigo entender o que se passa na cabeça desse pessoal lacrador, desse pessoal progressista, não é? E ela diz que a Branca de Neve agora sonha em ser o que ela pode ser, ela quer ser uma grande líder. Olha que coisa, né? Que coisa emocionante, que coisa empolgante. E aí o repórter termina ali aquele trecho perguntando se ela seria uma Branca de Neve que queria ser presidente, e a Rachel Zegler mais ou menos que concorda com esse posicionamento, com essa observação do repórter a respeito da sua vontade, dos seus objetivos, dos seus desejos de vida.
E aí é claro que um monte de questões seriam levantadas a esse respeito, né? A principal delas, a meu ver, ou pelo menos a primeira, a meu ver, é: por que destruir as histórias clássicas, destruir tudo aquilo com o qual nós já estamos acostumados, né? É bem notável, assim, por parte dos progressistas, que eles têm mesmo esse desejo, essa vontade, essa tara, essa sanha por destruir o tesouro da tradição em todos os aspectos, né? A família funciona assim de forma tradicional, então vamos destruir essa família e criar uma família nova. As empresas funcionam assim de forma tradicional, vamos destruir tudo, criar um novo jeito de ter uma empresa, de administrar uma empresa. E aí os clássicos funcionam muito bem, do cinema, da literatura, né, da história artística mundial, da história artística humana. Então vamos destruir tudo, fazer tudo de novo, começar do zero o edifício da arte humana. E isso é lamentável, porque essas histórias são clássicas não por imposição, porque o patriarcado quis falar a esse respeito. Aliás, por conta do filme da Barbie, tem se falado muito de patriarcado. Vou tratar desse tema em algum momento aqui no meu canal, porque eu acho importante, né? Mas os clássicos são clássicos porque eles são bons, porque eles são tocantes e eles são marcantes, são coisas memoráveis. Por algum motivo eles marcaram uma época, seja pela sua novidade, porque era uma coisa muito diferente do padrão, assim, uma qualidade muito maior do que o que vinha sendo apresentado até então, porque os personagens são tocantes, são cativantes, porque a qualidade técnica apresentada é muito superior ao que havia sido visto até então. Enfim, existem vários motivos para que um clássico seja transformado organicamente em um clássico, né? Ninguém impõe isso. As pessoas, por conta própria, de forma espontânea, tratam a coisa dessa forma, né? Então, é claro que os progressistas gostam de destruir os clássicos, o que é um grande problema, uma grande pena, né? Se vocês, progressistas, não são capazes de criar algo novo, parem de destruir as coisas antigas, não é? Então a Disney, se ela não é capaz de criar novas histórias, histórias empolgantes, histórias boas, ela deveria pelo menos respeitar o seu passado, as histórias que as pessoas gostavam. Se eles querem requentar essa história para ganhar dinheiro, porque só assim coisas novas que estão lançando estão flopando muito nos cinemas nos últimos tempos, então o que tem garantido retorno financeiro para a Disney é fazer live actions de histórias antigas, coisas que eles fizeram lá com o Rei Leão, que foi muito bem sucedido, lá fizeram também com a Bela e a Fera, e agora vão fazer novamente com Branca de Neve, né? Então que simplesmente repitam a história item por item para respeitar pelo menos o tesouro que vocês guardam consigo, né? Muito melhor do que destruir a história, criar uma coisa totalmente nova, colocando ali o nome enganoso, fajuto da obra que fez sucesso, que marcou gerações. Isso, no final das contas, demonstra de uma forma assim inequívoca que toda a ideia por trás dessa criação de novos filmes, aí, de live action, de clássicos, de filmes que já foram consolidados no passado e que agora vão ser trazidos com uma nova roupagem, nada mais é do que uma tentativa cafajeste de lançar uma pauta progressista, divulgar ideias progressistas para o grande público, travestidas aí de um clássico, da reimaginação de um clássico, da adaptação daquilo que foi sucesso quase 100 anos atrás, trazendo para a técnica, para a tecnologia atual, que é uma coisa interessante mesmo, né? Você pensar como é que um filme desses funcionaria em live action, né? Com as possibilidades que nós temos hoje de gravação, de câmeras, de maquiagem, de CGI, né? Isso abre um leque de possibilidades para você trazer novamente aquelas obras com uma nova roupagem. Então eles pegam essa desculpa, esse pretexto aí, para criar obras supostamente referência ao que eles fizeram no passado, mas para incutir ali um monte de ideias progressistas lacradoras que são a base de tudo o que a Disney e tantas outras empresas do tipo vem fazendo já há algum tempo. Basicamente todas as novas obras, as novas criações são puro suco do progressismo e da lacração, essa coisa chata, essa coisa enfadonha, essa coisa inorgânica, e esse é um grande problema para a empresa e para o futuro, para a estabilidade financeira dela, porque o povo não aguenta
aguenta mais, o público não aguenta mais esse tipo de coisa, as pessoas não compram essa coisa forçada, essa coisa artificial de você empurrar uma ideologia goela abaixo das pessoas. Não se faz isso de uma forma sutil, a coisa é feita de uma forma descarada, não se cria todo um contexto ali em que você embute algumas ideias, não, a ideia é o pretexto, a ideia é o princípio ao redor do qual uma obra é criada, né? Então a coisa fica muito evidente, isso causa uma antipatia no público de forma geral, de maneira que nós temos visto já há algum tempo problemas de rejeição de obras, não depois que elas já estão nos cinemas e as pessoas começam a assistir os filmes, mas desde antes, desde toda a ideia da produção, da divulgação do filme e tudo mais, já acontece uma grande rejeição por parte do público, e isso cada vez mais cedo, né? O filme Elementos, lá da Pixar, que é da Disney, né? Teve aquela coisa, poucos meses antes do lançamento do filme, de se afirmar que seria o primeiro filme da Pixar com um personagem não binário, que não faz a menor diferença na história no final das contas, mas lançaram essa carta aí. Isso causou uma antipatia grande do público antes do filme ser lançado. Agora, no caso da Branca de Neve, enquanto o filme está sendo gravado, as pessoas já estão antipatizando com ele. Imagina o quanto isso aí não vai aumentar, né? Para parafrasear o nome da personagem, o quanto essa bola de neve não vai aumentar até a época em que o filme for lançado. E a partir daí, o que você tem? Mais um fracasso, provavelmente, né? Juntando-se a vários outros que a Disney tem amargado recentemente. Veja o caso do Indiana Jones aí, outro grande fracasso da senhora dona Disney, por conta dessa lacração, por conta desse progressismo forçado e artificial que está sendo empurrado goela abaixo das pessoas. E no caso de Branca de Neve, dificilmente vai ser diferente disso, porque a coisa só vem piorando. Primeiro, houve todo esse problema e essa questão da rejeição popular com o casting, com a escolha dos atores que iriam interpretar os papéis. Seja porque a Gal Gadot é muito mais bonita e vai interpretar a Rainha Má invejosa, seja porque a Branca de Neve não é branca, né? Ela é uma pessoa morena, uma atriz hispânica, para interpretar uma personagem germânica. Depois teve a questão dos anões, que não vão ser anões mais, vão ser criaturas mágicas, para ser mais inclusivo e não criar estereótipos, como se alguém se importasse com isso de verdade, não é? E agora essa desastrosa entrevista aí, mais uma vez reforçando tudo que as pessoas já esperavam, já imaginavam que seria essa obra, o puro suco da lacração e nada além disso. Para todos aqueles que esperavam uma obra comovente, tocante, como aquela de 1937, para todos os que esperavam uma reimaginação daquele mundo com as tecnologias atuais, com as possibilidades, com atores reais, todos esses vão ficar na expectativa apenas porque a coisa não vai rolar, não vai acontecer. E esse é o grande problema dessa lacração, desse espírito progressista que tem se embreado nas grandes empresas, né? Ele não se preocupa com o mercado, não se preocupa com o público, em saber o que as pessoas querem ver, o que elas querem consumir. Esse pessoal tem a sua ideologia e eles querem impô-la contra a vontade do público se for preciso. E o resultado nós vemos nas bilheterias que estão caindo e flopando cada vez mais. Então fica a questão, até quando a senhora Disney vai conseguir se manter dessa forma, tendo prejuízo atrás de prejuízo? É uma grande questão, uma questão importante, e o tempo vai acabar nos respondendo. A conta inevitavelmente vai chegar, e tomara que chegue com esse filme Branca de Neve, que provavelmente vai ser um fracasso aí nas bilheterias, dada a rejeição que o filme está tendo até o presente momento, né? E se for o caso, então, tomara que a Disney aprenda a lição e pare com essa história de uma vez e volte a fazer bons filmes, que foi o que ela sempre soube fazer até então.